Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Queridos ouvintes da Rádio Londrina, um bom dia. Aqui quem vos fala é o Antônio. Hoje nós estamos substituindo o Miguel, que está viajando, está lá em Foz do Iguaçu, curtindo a família, aniversário da sua irmã, junto com sua mãe. Um abraço ao Miguel, um bom dia ao Cacá. Aqui comigo nós temos a Camila. Um bom dia para você, Camila. Um bom dia, vamos estender um bom dia também para a querida Terezinha, que poderia estar aqui conosco também, mas tem um compromisso no dia de hoje. Então, dá o seu bom dia para os nossos queridos ouvintes, Camila. Bom dia a todos que estão ouvindo a gente em mais um domingo, né? Muito bacana estar aqui com vocês e que esse domingo de estudo sirva para a gente, né, compreender um pouco mais a doutrina. Com certeza, é nossa alegria poder servir a Jesus estando com a doutrina espírita. E nós vamos, como de costume, passar para o momento espírita, que nós temos um tema hoje que é a sabedoria da escolha. Conta-nos o evangelista Lucas que certa feita Jesus se hospedou na casa de duas irmãs, Marta e Maria. Marta logo se envolveu nos afazeres domésticos, no preparo do alimento e detalhes para a hospedagem. Porém, sua irmã Maria teve uma postura diferente. Frente ao diálogo que Jesus entretinha, sentou-se aos seus pés, bebendo encantada as palavras de sabedoria que lhe caíam na alma. Marta, vendo a cena, impacientou-se com ela, que não se dispunha a ajudá-la. E havia tanto a fazer. Então aproximou-se do mestre e lhe lançou a pergunta: Senhor, não te incomodas que minha irmã não venha me auxiliar nos afazeres domésticos? Ela esperava com certeza que Maria fosse repreendida e lhe dito pelo mestre que a fosse ajudar. No entanto, Jesus, sempre pronto a ensinar, servindo-se de toda e qualquer oportunidade, respondeu: Marta, tu te inquietas e te agitas a respeito de muitas coisas. No entanto, uma somente é imprescindível. Maria escolheu a boa parte, aquela que não lhe será tirada. Para os que vivemos a praticidade das coisas do mundo, a fala de Jesus nos parece incoerente. Afinal, Marta estava preocupada com a recepção e acomodação de Jesus e daqueles que o acompanhavam. Contudo, ele se serve do momento para lecionar de que existem muitas coisas que podem parecer necessárias, mas que é preciso ter a sabedoria da melhor opção. Conforme as palavras dele, aquela que não nos será tirada, porque alimenta a alma imortal. Reflexionemos a respeito do nosso cotidiano. Temos convites diversos, possibilidades inúmeras, muitas tarefas para darmos conta. São os compromissos sociais, os familiares, profissionais, religiosos. Poucos podem dizer que sua agenda está tranquila, ou que quase nada tem a fazer na vida. Lembrando o ensinamento do Cristo, é necessário que façamos a melhor escolha, que optemos pela melhor parte. Alguns escolhemos trabalhar horas infindáveis, em vez de passar mais tempo com os filhos, os pais, o cônjuge. Outros, optamos pelos compromissos sociais, as festas e eventos, quando poderíamos estar com nossos amores. Tantos de nós deixamos de lado as horas de estudo, de investimento intelectual, de leitura edificante para o lazer em excesso, a diversão exagerada e desmedida. Nas nossas escolhas,
importante avaliar o que nos restará ao longo da caminhada. Nas opções que fazemos, pesemos sempre o que ficará conosco ao final. Por mais que os anos dobrem, o investimento nas relações afetivas não nos poderá ser retirado. São tesouros que não se veem, somente se vivem, se sentem. O tempo que investirmos em nosso progresso intelectual será tesouro que pessoa alguma poderá nos subtrair. Todo o tempo que aplicarmos no bem ao próximo, no fomentar virtudes em nossa intimidade, dará frutos que permanecerão para sempre em nosso coração. Assim, antes de investirmos todo o nosso tempo nas coisas passageiras, seja no amealhar do dinheiro que se vai, na diversão que se acaba, ou no brilho da fama que logo se apaga, reflitamos. Conforme a exortação de Jesus, nosso tempo poderá ser empregado naquilo que não nos será tirado. Pensemos nisso. Dividamos as horas, os dias, de forma a que nada pereça. Mas investamos mais nos tesouros da alma, que nos acompanharão para sempre. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. É isso aí, prezado ouvinte. Nós tivemos agora a oportunidade de ouvir esse trecho do Momento Espírita, a sabedoria da escolha. Se você quiser ter acesso, é muito fácil pela internet, como você mesmo ouviu. Tem o site da Federação lá, a Federação Espírita do Paraná, o site do Momento Espírita, onde tem vários temas, não só esse que nós acabamos de ouvir, mas outros também, onde nós temos a oportunidade de fazer várias reflexões na nossa vida. Como essa reflexão de hoje, né, que esse tema é muito legal. Marta e Maria, né? Os dois lados da moeda, o lado material e o lado espiritual. E como diz o título, né, a sabedoria da escolha. E Maria escolheu a melhor parte, aquela que não é retirada de nós. E isso é muito importante, nós sabemos valorizar as coisas, não é mesmo, Camila? É verdade. É aquela parte que a gente pensa, né? O que é mais importante pra gente, como Jesus ali mencionou, né? A gente ter essa sabedoria de escolher entre estar com as pessoas que amamos, entre o aprender, que é esse momento, né? Aquelas pessoas que estão nos ouvindo hoje cedo, acordam no domingo de manhã, querendo um aprendizado a mais, querendo ter esse conhecimento do Cristo, né? Que é muito importante, como a gente ouviu ali. Saber escolher, verdade. Isso vem com a maturidade da vida, né? Vocês que estão aí em suas casas agora, que decidiram ouvir esse programa, assim, e aquele que vai ouvir depois no gravado, né? Que o programa é gravado. Nós lembramos também que tem o patrocínio da Casa Espírita lá de Cambé, o Centro Espírita Allan Kardec, e nós passamos a vocês também o convite, se quiserem participar das palestras públicas lá nas quartas-feiras à noite. Tem também os trabalhos de estudos, onde tem palestras também no domingo pela manhã, como hoje, né, a partir das 9 horas da manhã. Tem muita coisa para aprender, para você escolher. E cada um de nós tem o seu tempo certo, como diz no Eclesiastes, né? Tudo tem seu tempo. E nós temos o tempo aqui correndo e vamos passar adiante, dando continuidade ao objetivo do segundo domingo, que é o Livro dos Espíritos. Nós estamos lá na questão número 166, hoje com a proposta de estudarmos juntos com vocês sobre a reencarnação. Nós temos hoje o capítulo 4 da
pluralidade das existências. E nós vamos fazer uma breve leitura aqui, eu vou pedir para a Camila fazer uma leitura e vamos fazer uns comentários, para que vocês tenham a oportunidade, aqueles que não conhecem a doutrina espírita, mas já ouviram falar sobre a doutrina espírita, saibam como que é, de fato, a interpretação sobre a reencarnação, que é algo muito importante para que nós tenhamos o conhecimento sobre a justiça divina, a justiça das leis divinas, né? E a Camila vai fazer uma leitura aqui da questão 166, que tem 3 adentos, né? Que letra A, letra B, letra C. Então, lê para nós, Camila, para a gente discutir um pouquinho aqui. Então vamos lá, questão 166. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de se depurar? Suportando a prova de uma nova existência. Questão 166A. Como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? A resposta dos espíritos. A alma, em se depurando, sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso lhe é necessária a prova da vida corporal. 166b. A alma tem, pois, várias existências corporais? Sim, todos nós temos várias existências. Os que dizem o contrário pretendem-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. É o seu desejo. 166c. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de ter deixado um corpo, toma um outro corpo. Dito de outro modo, ela se reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? É evidente. Aqui a gente consegue compreender bem, né, o que os espíritos queriam falar para a gente. Para compreender a reencarnação, eles tentam nos explicar que é necessário a gente suportar as provas, porque a finalidade do nosso espírito é a elevação espiritual, é o objetivo da nossa vida, encarnado ou desencarnado, é a nossa evolução quanto espírito. E aqui ele deixa claro, é como se a gente estivesse numa escola mesmo, né? A gente está cada um numa faixa, numa classe, e a gente vai tendo os conteúdos, vai aprendendo com o passar do tempo, e no final a gente é cobrado numa prova, né? E ali vai testar os nossos conhecimentos. Tem aqueles que vão bem, tem aqueles que vão mediano, tem aqueles que reprovam. E é isso que os espíritos quiseram nos falar aqui. Cada um vai ser dado uma prova, e a gente vai alcançar o nosso objetivo suportando e aprendendo com essas provas, né, Antônio? Fica bem claro aqui, né? Sim, esse tema é um tema bem polêmico, principalmente entre as religiões, porque nós observamos que as outras religiões, também cristãs, como a doutrina espírita, elas, na verdade, elas não passam por esse ensinamento. Até nós temos que ter muito cuidado quando falamos sobre isso, para não haver, dizendo assim, uma quebra do respeito que nós temos que ter aos colegas e os irmãos de outra religião. E na primeira questão, na 166, o Allan Kardec, na sua pergunta, ele diz assim, depurar-se. Depurar-se, nós temos a necessidade de melhorar. Essa a função do espírito, vir à Terra, a alma, né? Inclusive, quando nós falamos de alma, tem muitas interpretações. Quando a gente fala de alma, entenda espírito encarnado nesse momento, espírito que está com o corpo. E depurar-se é nós nos melhorarmos, nós nos tornarmos pessoas melhores, que é justamente através do Evangelho, a vivência do Cristo, que fez isso conosco, fez despertar em nós essa questão de amar, porque foi para isso que o Cristo veio, nos ensinar a amar. E depurar-se é aprender a amar, a estar em comunhão com Deus, buscar essa perfeição, porque o próprio Cristo diz lá, né, em determinado momento, lá nas Escrituras, né, fala, né, sede perfeitos como o Pai é perfeito. Então,
como que nós vamos nos depurar apenas em uma vida? Isso já está implícito na questão. Allan Kardec diz assim, mas como você vai conseguir numa vida só chegar a esse estágio? E obviamente, né, a resposta já está indicando o quê? Que tem que ter mais vidas. Por isso a palavra pluralidade, várias vidas. E essa vida no sentido de vida material. Vida única é a vida espiritual. A vida da alma sem o corpo físico é uma vida única, a vida em espírito. E várias vidas com corpos, e corpos distintos, diferentes, como fala lá no final, na letra C, né, que ele pergunta se realmente, dentro desse princípio, né, desse conhecimento, se nós teríamos que deixar um corpo com o fenômeno da morte, né, deixava esse corpo, e com o passar do tempo, você vivendo na erraticidade, vivendo lá no mundo espiritual, você, em determinado momento, você viria novamente à Terra. Todas essas questões que não tem um controle sabiamente por nós, e sim por Deus, Deus que controla tudo isso, o Pai, como nos ensinou Jesus a chamar Deus de Pai, é que controla as nossas existências através de novas oportunidades para que possamos aí sim ir se depurando e aprender que o Espírito ele não retrógrada, ele pode estacionar, mas ele não retrógrada, ele não volta. Aquele que é um homem bom não se torna um homem mau, mas aquele que ainda é um homem mau, ele pode se tornar um homem bom. E esse é o nosso objetivo, não é verdade, Camila? É verdade, né? A gente aqui encarnado não sabe ainda, né? Quantas vezes a gente já nasceu, morreu, voltou aqui de novo. Também não sabemos quantas ainda vamos ter, né? O que a gente sabe é que a gente está aqui e que a gente tem que progredir. A gente não vai voltar, mas imagina só, né? Todos nós temos o nosso progresso, a nossa vida evolutiva, né? A gente nasceu todos criados simples e ignorantes. Então todos nós ainda temos muito a viver, a renascer, a reencarnar aqui na Terra para aprender, e já passamos também por inúmeras existências, né? Isso. Que é o que o Kardec quis dizer aqui, mas ainda vamos ter que passar por muitos, porque a gente ainda erra muito, né, Antônio? A gente ainda é muito apegado aqui à matéria, a muitos erros, às questões, ao corpo material, até a gente compreender que o nosso espírito é único, mas que ele precisa disso, dessa reencarnação, de estar aqui na Terra para poder passar as dificuldades e aprender e depurar, né? O depurar se tornar puro, né? Aí vai levar um tempo e muitas encarnações, né? Então vamos dar continuidade. Lê para nós a questão 167. 167, Kardec pergunta: qual é o objetivo da reencarnação? Os espíritos respondem: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que onde estaria a justiça? Nessa questão a gente questiona muito, né? Quando a gente vê o mundo, ver algumas coisas acontecendo, a gente acaba questionando a Deus, né? Nossa, se Deus é tão bom, é tão justo, por que acontece tantas coisas, tanta diferença? Você vê alguém rico, alguém pobre, alguém doente, alguém com saúde. Fazendo a leitura, que a compreensão, a gente entende muitas coisas. Mas tem uma parte onde Kardec explica que ele fala sobre a pluralidade das existências. Ele fala que o princípio do Cristo estabeleceu no Evangelho, que é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo, pois que ele demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Com esta lei, o homem explica todas as aparentes anomalias da vida humana, as diferenças de posição social, as mortes prematuras, que sem a reencarnação se tornariam inúteis à alma, a uma existência breve, as desigualdades de aptidões intelectuais e morais. Então, pela anterioridade do espírito, é que mais ou menos aprendeu e progrediu, que ele traz nascendo aquilo que ele adquiriu em suas existências anteriores. E aqui a gente compreende então a justiça de Deus. E a gente compreende a reencarnação como sendo então uma bênção divina em nossas vidas, né? Que é ela que nos dá
a oportunidade de compreender. Se hoje eu estou num momento de dificuldade, alguma coisa ali aconteceu, é para o aprendizado do meu espírito. Estudando, a gente começa a compreender que se algo acontece, se eu estou numa dificuldade, numa doença, isso também não é só para o meu espírito, mas é para todos aqueles que estão à minha volta. É um aprendizado geral. A gente muitas vezes costuma questionar, né? A gente vê, nossa, mas o bebezinho já nasceu doente, morreu, viveu poucos dias. Deus é injusto, porque nem deu tempo, que pecado que ele tem, né? A gente não questiona muitas vezes isso. Como pode? E a hora que a gente compreende a reencarnação na nossa vida, a gente entende que aquele bebezinho é um espírito e que não é a primeira vez dele aqui. E que ele, dentro do plano reencarnatório, escolheu passar por aquilo. Escolheu aquela situação, aquela dificuldade, porque o espírito sim compreende e sabe tudo. Pode ser um bebezinho naquele momento, mas o espírito é antigo, né, Antônio? Então ele tem essa consciência, né? Já tem informações anteriores, né, de outras vivências, né? E importante nós não perdermos de vista uma questão, que se você é daqueles que não aceita esse conhecimento da reencarnação, você não pode perder de vista um conhecimento muito importante como cristão, de que Deus é amor e justiça. E você acreditando nisso, qualquer coisa que venha a acontecer tem que estar dentro do amor e da justiça de Deus, para que nós não sejamos revoltados e não fiquemos brigando com Deus em momentos de dor, porque nós perdemos muitas vezes o nosso equilíbrio emocional nesses momentos e podemos cometer outros tipos de erro. E é importante sofrer, mas sofrer sem revolta. Resignado. Aí nós vamos aprender resignação, nós vamos aprender questões como resiliência, são palavras novas que nós estamos aprendendo nos dias de hoje, que nós vamos fazer essa associação ao Evangelho. Porque se você é daqueles que vai questionar a reencarnação por não estar, muitas vezes dizendo assim, não está na Bíblia, mas você não esquecer, não perder de vista de que Deus é amor, Deus é justiça, né? Então eu vou continuar agora fazendo a leitura, eu vou para a questão 168, eu vou ler aqui. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Aí os espíritos responderam para o Kardec: a cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Quando se ache despojado de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, não é reencarnar perpetuamente. É uma coisa que existe uma limitação. E isso vai depender de nós. O quanto que eu quero mudar, o quanto que eu quero me depurar, o quanto que eu quero viver o Evangelho, viver isso, não só estudá-lo, mas vivê-lo, porque estudar é importante, é muito bom, mas viver é melhor. Eu, a Camila aqui, nós temos todos os dias a oportunidade de melhorar. E Deus foi tão bondoso conosco que já colocou junto de nós, em nossa família, no nosso cadinho familiar, lá no nosso lar, já colocou aquelas almas preferidas por nós, que estão ali justamente para nos ajudar nesse avanço da depuração, né, Camila? É isso aí, né, Antônio? Graças a Deus. É que Deus é tão perfeito que Ele conhece cada um dos seus filhos, né? A gente é a criação dele. Ele sabia que a gente ia precisar ali de um amparo, de uma ajuda, para a gente conseguir nos tornar puros, nos evoluir. Então Ele já colocou dentro da família aqueles espíritos que iam estar ali nos auxiliando durante todas as nossas provações, né? Quando o Kardec aqui questionou, é uma pergunta bem bacana dele fazer, né? Porque a gente não vai ficar ali eternamente encarnando. A hora que a gente atingir a nossa maturidade, a nossa evolução espiritual, quer dizer que a gente já chegou onde a gente deveria estar. E o nosso espírito, então, não vai mais necessitar de provas materiais. A gente não vai mais necessitar estar aqui na Terra ou em qualquer planeta encarnados para passar pelas provações.
E isso se dá como, né? A gente está aqui para aprender. A gente está aqui para se tornar puros. Então, o que acontece? A partir do momento em que a gente passa pelas dificuldades, a cada nova existência desse espírito, que ele aprende verdadeiramente o motivo, o porquê ele está ali, o porquê ele está reencarnando ali com aquelas dificuldades, ele vai se tornando melhor. E se ele já então aprendeu, o Antônio está aqui, ele é professor, né? Ele sabe, a partir do momento que o aluno aprendeu a matéria e a lição, não tem por que mais manter ele ali, né? Aprendendo e estudando sobre aquilo, né, Antônio? Obrigado, né, pelo professor, que nós, primeiro ano como professor, eu sempre brinco que eu sou um projeto ainda de professor, estamos aprendendo, mas é verdade, tudo, nós fazemos essa analogia, né, tudo tem a ver com como o planeta fosse uma escola, nós estivéssemos aqui, além de uma escola, um hospital, onde estamos aqui também para nos curarmos, uma prisão também, onde estamos aqui para pagarmos pelos os erros, essa visão, nós precisamos mudar essa visão do pagar, né? Tem uma visão, vamos voltar para a escola, uma visão mais pedagógica, estamos aqui para aprender e observar que dentro dessa visão de Deus, de amor e de justiça, não existe punição, existe responsabilidade, todos nós temos responsabilidades. E é justamente aí aonde entra a questão da depuração, porque quando eu me sinto responsável pelos meus atos, eu vou me modificando. Eu vou dizendo assim, eu vou tomando um pé da situação de que, olha, eu preciso viver melhor, eu preciso harmonizar melhor com os meus queridos familiares, a minha companheira, o meu companheiro, os meus filhos, os meus parentes, os meus vizinhos, os meus colegas de trabalho. Por onde a gente passa na Terra, nós temos o quê? Que conviver com o outro. E é aí onde nós temos a chance de depurar, de nos tornarmos pessoas melhores. Então vamos continuar. A Camila vai ler para nós a outra questão. Então vamos lá, agora a questão 169. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não, aquele que caminha depressa se poupa das provas. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Bacana, né, Antônio? Ele fala aqui, né? É igual para todo mundo? Não, cada um vai ter o seu número de encarnações que a gente precisa passar. E é uma questão linka com a outra, né? Que é igual na escola. Todo mundo é igual na escola, ninguém é igual, né? Então aqui ele fala que esse número a gente também não tem como saber quantos vai ser, porque é o nosso progresso. Aquele então que aprende rápido, que compreendeu, foi lá, se corrigiu, se melhorou, vai ter uma quantidade menor do que aquele que não quis saber. Porém, todos nós vamos ter que atingir. Só que ele fala que é uma quantidade muito grande, porque o progresso é praticamente infinito. E se o nosso objetivo é alcançar o progresso espiritual, a gente, para alcançar esse progresso, e se ele é infinito, ainda vamos ter que passar por muitas e muitas encarnações. Ainda vamos ter que aprender muitas coisas. Então não está ali limitado a um número específico. Falar para você, vai ser X encarnações. Você conta assim, eu acho que eu devo estar na 10ª, falta só 9 agora para mim. Nunca que a gente vai conseguir chegar nesse patamar, né, Antônio? Porque ela é ilimitado. É conforme as nossas necessidades de aprendizado. Toda a nossa reencarnação ela vai ser pautada dentro daquilo que a gente precisa ainda aprender a compreender dentro da lei de Deus. E nós já aprendemos de que o planeta Terra não é o centro do universo. Antigamente nós achávamos que só tinha o planeta Terra. Nós sabemos que o universo é infinito. E o universo é de Deus. E tem muitas moradas na casa do Pai. Assim disse Jesus, né? Então, nós não vamos evoluir somente aqui na Terra. Nós vamos evoluir em outros lugares, porque a evolução ela não é só uma questão moral, ela é uma questão também de biologia, de química, da nossa estrutura, porque nós também com a doutrina espírita, nós aprendemos que a nossa estrutura, que aqui na Terra essa estrutura densa do corpo,
onde nós aprendemos com a biologia, com a química, todo o funcionamento dos sistemas que há em nós, para poder nós vivermos materialmente falando, né? Vivermos a vida no corpo. E já é difícil você entender isso, viver com o corpo ali, como funciona o corpo, a mente, o coração, os pulmões, o intestino grosso, o intestino delgado. Você aprender como funciona todos os sistemas para vivermos aqui normalmente, para trabalharmos. Veja que dificuldade. Imagina quando você agora passa para falar da vida espiritual, que nós temos que entender que tudo é de Deus. Essas questões da ciência também pertencem a Deus. Existe uma velha e antiga briga, religião e ciência, em que a doutrina espírita vem para trazer essa união, né? Porque a doutrina espírita tem 3 aspectos: é a filosofia, é o aspecto científico e é o aspecto religioso. Vem trazer essa união, ciência e religião, para que compreendamos que tudo é de Deus e que nós estamos aqui para aprender, como você mesmo disse. Aí eu sempre lembro que eu sou um eterno aprendiz e nós temos que ter essa disposição de aprender, porque assim, tendo responsabilidade consigo mesmo e com aqueles que estão contigo nessa oportunidade da vida, você aprende e você se dispõe a estar sempre a aprender. E aprender com Jesus é maravilhoso. Então vamos lá para a última questão. Questão 170. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado é um espírito puro. Aqui ele já fala, né? Os espíritos, eles já responderam a Kardec, então, que depois da nossa última encarnação, a hora que a gente não precisar mais voltar aqui para a Terra, a gente vai se tornar um espírito puro. Hoje, o exemplo de espírito puro que a gente tem é Jesus, né, Antônio? A gente tem ele como nosso espírito puro. Na classificação de Kardec, esse espírito puro é um espírito de primeira ordem. É aquele espírito que não necessita mais vínculo com a matéria, com a parte material. É aqueles espíritos que estão aqui para ajudar a humanidade como um todo. Ele não vai estar aqui como um benfeitor que ajuda só o seu tutelado ali, só aquela pessoa. Não, o espírito puro, ele ajuda a humanidade, ele não é mais apegado às questões materiais. Quando a gente para compreender, né, Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, é o nosso mestre a ser seguido, por quê? Porque ele tem essa pureza no coração. Quando a gente compreende isso, o que é isso? O que é essa pureza? É que o nosso coração hoje, ele é todo amor, ele é todo entendimento. Hoje, a gente, como espíritos encarnados aqui, passando pelas provações, a gente não tem esse coração tão puro, né? A gente tem fragmentos, a gente ama, a gente compreende, mas a gente não tem ele 100% amor. A gente, muitas vezes, acontece ali um questionamento, uma revolta, uma briga e tal. A partir do momento que a gente conseguir tornar o nosso coração 100% puro, a gente chegou ao patamar do Cristo, né? A gente conseguiu atingir ali o nosso objetivo de ser alguém realmente puro. Depurou-se de todas aquelas angústias, de todos aqueles pecados, de todos aqueles erros e se tornou um espírito puro, um espírito bom que está aqui para ajudar a humanidade, que é o modelo que Jesus deixou a gente seguir. E por isso que ele fala que a gente pode ser, a gente é filho de Deus e a gente pode ser Deus. Ele quer trazer para a gente essa pureza de coração, igualar a gente a ele, que é a nossa finalidade, se tornarmos espíritos puros, espíritos bons. É isso a mensagem que o Cristo quis nos dizer, né, Antônio? Isso mesmo, Camila. Nós temos muitas dificuldades, porque como espíritos que estamos reencarnando, nós passamos também por outras religiões e são muitas informações em nossas mentes e às vezes nos causam muita confusão. Além da dificuldade de se realmente chegar a essa pureza, muitas crenças e muita informação às vezes deixa a gente confuso, mas vamos trazer a coisa para o mais simples possível, porque você que está ouvindo agora a gente,
ou você que vai ouvir depois na nossa gravação, você observa a tua vida. Veja, observa aqui nessa última questão agora, os Espíritos lançaram um link às bem-aventuranças. Eles disseram assim que aquele que não precisa mais reencarnar é aquele que se tornou um bem-aventurado. Um bem-aventurado. Então Jesus, lá no Sermão do Monte, ele faz aquele lindo sermão e ele começa dizendo: bem-aventurados os aflitos. Isso no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que Allan Kardec colocou para nós como a primeira bem-aventurança foi: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então a aflição é uma coisa muito comum na nossa vida. Todos nós sofremos diversamente. E nós costumamos achar que a minha aflição é maior do que a do irmão. E na verdade, todos sofremos iguais. Podemos ser pobres, podemos ser ricos, mas todo mundo sofre. E o sofrimento, ele é responsabilidade nossa. Nós temos que entender isso. Não podemos jogar isso na conta de ninguém, na conta do próximo. Vamos lembrar de Jesus, quando Jesus orienta dizendo: você observa o argueiro no olho do teu irmão, mas não vê uma trave que está na tua frente. Todo o ensinamento de Jesus é para que facilite a nossa chegada a esse mundo de pureza, aonde devemos chegar. Observe que ele diz assim, que o reino de Deus é semelhante às criancinhas, por causa da pureza das crianças. Sempre Jesus fazendo esse link com a pureza, de alguma maneira. E nós precisamos fazer isso conosco. Em tudo. Nós temos nossa vida cotidiana, cada um de nós. Alguns trabalham fora, outros trabalham nos seus próprios lares, que muitas vezes a maioria são as mulheres, que às vezes, hoje em dia, né, no mundo mais moderno, nós observamos que a mulher está numa dupla jornada, trabalhando fora e trabalhando muito em casa. Então, nós lembramos aos companheiros, os colegas do gênero masculino: auxiliem suas mulheres, porque você não mora num hotel, a casa também é sua, os afazeres domésticos não é só da mulher. Lembrando agora disso, porque muitas vezes isso é causa de aflição nos relacionamentos. Essas questões domésticas tão simples que nós às vezes levamos a dores maiores. Começa dali naquela coisa bem singela, por falta de compreensão. Então, compreendamos, sejamos mais empáticos, nos coloquemos no lugar do outro. Isso é uma palavra mais nova, a empatia, mas querendo lembrar algo que Jesus nos ensinou, que está lá nas bem-aventuranças. Veja que os Espíritos foram muito generosos conosco, quando eles trazem para nós essa lembrança da bem-aventurança. Você que às vezes diz assim, por ser de outra religião: a reencarnação não está na Bíblia. Meu querido, a reencarnação é uma lei natural, é uma lei de Deus. Você não precisa nem acreditar. Ela vai acontecer naturalmente, faz parte da natureza. Veja a natureza, como a natureza nada se perde, tudo se modifica. A natureza nos ensinando, trabalhando, tudo está em movimento, nada está parado. Que maravilha! Aprendamos com a natureza, sejamos dóceis, sejamos melhores, porque quando aprendemos a ser mais gentis, mais dóceis, nós observamos melhor as coisas, observamos a natureza, observamos o próximo sem julgamento, observamos o outro irmão, para aprendermos a ser melhor, aprender consigo mesmo, aprender com o outro. E sempre o lar é o lugar melhor que temos para aprendermos. Como hoje, no Momento Espírita, quando trouxe como tema a sabedoria da escolha, a lembrança da visita de Jesus à casa de Marta e de Maria. Marta
representando as questões domésticas, as questões materiais, e Maria, as questões espirituais. Então, nós temos que viver com as duas questões, temos que aprender as duas coisas. Aprendamos, meus queridos, sejamos mais suaves, mais calmos, tenhamos essa boa vontade para aprender. É isso que eu desejo para você, meu querido irmão, que está aí ouvindo na Rádio Londrina o nosso programa, que você, de fato, na sua religião, você busque sempre aprender com Jesus a viver o amor. Não é isso, Camila? É isso aí, né, Antônio? A lição de hoje, ela foi bem o que Jesus quis nos mostrar mesmo, fazer a gente compreender, né? Quando ele falou ali, que você comentou das bem-aventuranças, bem-aventurados aflitos, quando a gente ouve isso, a gente pensa, quem que quer ser bem-aventurado sofrendo, né? Quem que gosta de sofrer, né? Com exceção do masoquista? Não. Mas quando Jesus trouxe pra gente essa bem-aventurança, ele queria dizer, o sofrimento vai estar aí, o sofrimento vai existir, mas a partir do momento em que você souber passar por ele, souber passar de forma resignada, com amor, compreendendo que aquilo é o melhor para você, você vai se tornar um bem-aventurado. E a reencarnação, que é o que a gente está estudando, ela faz a gente ter essa compreensão. Ela traz pra gente esse pensamento de eu sofro, eu entendo porque eu sofro e agora eu entendo o porquê eu preciso passar. Ou seja, então as aflições, elas existem porque eu mesmo procurei, fui eu que criei aquilo para mim. E eu entendi que eu posso não ter criado aqui, a minha vida aqui foi muito boa, eu estou seguindo a Jesus, a minha religião e tudo mais. Mas e o que eu fiz nas anteriores? Eu estou aqui e eu pedi para acontecer de tal forma, eu pedi para que fizesse dessa forma. No meu plano reencarnatório eu fui lá e falei, não, Deus, eu preciso passar por isso, para o meu espírito aprender o que eu preciso, tal coisa. E aí a hora que a gente chega aqui, a gente fala, meu Deus, por que está acontecendo tudo isso na minha vida? E reclama. Isso não é ser bem-aventurado. A gente passar e falar assim, obrigado, Deus, pela oportunidade que você está me dando de aprendizado nesse momento, é o mais importante, é o que vai nos tornar bem-aventurados. Esse momento da gente agradecer por todas as dificuldades é difícil, com toda certeza, mas é isso que nos torna bem-aventurado. É isso que vai nos tornar como o exemplo do Cristo, que veio aqui, que sofreu, que passou por inúmeras dificuldades, mas em nenhum momento ele esqueceu de agradecer a Deus a oportunidade dele estar aqui. Em nenhum momento ele deixou passar despercebidos os ensinamentos que ele veio trazer para os seus irmãos, né? E aí a hora que a gente tem a reencarnação, que essa doutrina explica para a gente dessa parte, né? Que a gente tem muitas existências que foram anteriores, que ainda vão existir e que não é uma única vida. E isso passa a dar para a gente uma visão, ela abre o nosso campo de visão, ela abre a nossa questão de ficar ali recluso reclamando da vida, da injustiça de Deus. Então ela faz a gente parar e pensar, falar assim, Deus, obrigado, se eu errei na outra vida, nessa eu já estou sendo um pouco melhor. Se eu estou pagando por esses erros dessa forma, é sinal que eu já estou melhorando, eu estou conseguindo evoluir o meu espírito. Então a reencarnação, por mais que a gente tente, dependendo, a gente acredita, ela vem como uma bênção divina em nossas vidas. Ela nos dá esse embasamento para a gente compreender muitas coisas. Porque o que acontece, né? A gente muitas vezes está aqui focado só no que acontece no hoje, só no que acontece no nosso presente. A gente não lembra das encarnações passadas, mas a gente, sabendo que elas existem, sabendo que ela nos dá a resposta de algo que está acontecendo aqui, nos torna uma pessoa mais resignada, mais calma para passar pelas aflições. E isso vai trazendo dentro do nosso coração essa pureza, vai nos aproximando do nosso modelo e guia. Quanto mais a gente aprende com isso, mais a gente vai se aproximando dos ensinamentos do Cristo, né, Antônio? Com certeza. E você percebe nas palavras da Camila essa noção de responsabilidade que nós temos que ter. Trocar realmente essa palavra que a gente aprendeu de às vezes ficar se condenando pelos erros, mas se tornar responsáveis pelos erros. E aí você, sendo responsável, você vai buscar o quê? Vai buscar melhorar, vai buscar corrigir. Quando você se torna responsável, a palavra já nos enche assim de motivação
para ser melhor. E a você que está aí nos ouvindo, que é de outra religião, que às vezes fica dizendo assim, onde eu posso estudar na Bíblia esse tema? Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você quiser estudar através do Evangelho segundo o Espiritismo, é muito bom. Ele já está preparado de forma pedagógica pelo nosso professor Allan Kardec, que já deixou de uma maneira que você vai levando o estudo de forma contínua, aprendendo com Jesus, aprendendo as lições, bem suave, bem tranquilo e deixando a vida mais leve. Mas se você quiser buscar na sua Bíblia, você vai lá no livro de João, no capítulo 3, você vai encontrar o diálogo de Jesus com Nicodemos, quando Jesus fala para Nicodemos, aquele doutor da lei, né? O homem com sabedoria na época, né? Nos dias de hoje nós podemos dizer que é um jurista, né? Alguém que tinha poder na sociedade greco-romana, aquela sociedade romana judaica, né? Aliás, e ele fala para esse homem, né, que era necessário nascer de novo. E se você ainda tem dúvida, você pode buscar mais informações no livro de Mateus, lá no capítulo 16, no versículo 13 ao 17, onde Jesus vai falar de João Batista, vai falar de Elias, fazendo essa alusão de que João Batista era Elias reencarnado. Nós temos muitas passagens na Bíblia que vai se referir à reencarnação. A palavra reencarnação, na verdade, é um termo que o Allan Kardec aproveita, porque essa crença ela é muito antiga, ela já vem desde os Vedas, que são indianos, desde os egípcios, como metempsicose. Só que a reencarnação ela é mais completa, ela traz você para uma reflexão da responsabilidade na vida moral. E nós já chegamos ao nosso tempo. Nós vamos agradecer a vocês, meus queridos irmãos. Vamos deixar vocês depois com a mensagem do nosso querido irmão José Antônio. Mas a Camila vai dar um até logo para vocês antes. Bom, queria agradecer então, né, Antônio, a oportunidade da gente estar aqui hoje. Agradeço a todos. Um excelente domingo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos continuar nos ensinamentos do Cristo, no aprendizado que Ele nos deixou. Então, excelente domingo. Que Deus abençoe e que a gente tenha uma excelente semana também. Muito obrigado, queridos ouvintes. Deus abençoe a todos. Eu vou deixar vocês com o nosso querido José Antônio com a mensagem Atos de Submissão. Olá, amigos. Vamos dar continuidade às instruções de Allan Kardec, essas pérolas de luz que ele nos apresenta como instruções preliminares ou prefácios de cada coletânea de prece do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, neste capítulo, ele vai tratar atos de submissão e de resignação. Então ele diz assim, Allan Kardec, quando o motivo de aflição nos atinge, quer dizer, algo inesperado para nós, que na psicologia, na medicina, nós chamamos de trauma, né? Chega como uma dor, seja uma doença, seja um infortúnio qualquer, né? Se procuramos a sua causa, muitas vezes reconheceremos que ela é consequência da nossa própria imprudência, da nossa imprevidência. Previdência é estar despreparado para fazer algo. Vai fazer algo que não deveria, que não teria condições para dar continuidade, para levar a cabo sem consequências negativas, ou consequentes de uma ação anterior. O que significa? Se eu não fiz nada nesta existência e eu estou sofrendo uma dor tão grave, de onde ela é oriunda? Se as leis de Deus são plenas, justas e banhadas de amor, por que ele estaria permitindo que eu estivesse passando por um infortúnio tão grande quanto esse, se não fosse como consequência de um ato meu anterior? Então Allan Kardec vai dizer assim, nós devemos atribuir essas aflições que nos atingem sempre e apenas a nós mesmos.
É fácil colocar na mão de outras pessoas a causa dos nossos problemas. Mas a gente deveria perguntar assim, se a gente crê em Deus e crê que Deus é justo, por que Ele permitiu que isso acontecesse? Se Ele é justo, tem que ter uma causa justa. Se a causa é justa e eu não a conheço, não é uma imprudência, uma improvidência, ela tem que estar remontada nas nossas atitudes de vidas passadas. Então aí entra a reencarnação como essa verdadeira solução de enigmas que a doutrina espírita vem nos apresentar, que Jesus apresenta a Nicodemos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer outra vez. Então voltamos a Allan Kardec. Se a causa de uma infelicidade é independente de toda a nossa participação, então vai entrar aí a luz do Espiritismo que Allan Kardec está nos apresentando resumidamente nesse introito dessa coletânea de preces, quando ele diz, ou é uma prova, ou é uma expiação de alguma falta, de algum erro de uma existência passada. Então é uma prova para essa vida, ou uma expiação. O que é prova, gente? O que é expiação? Qual que é essa diferença? É tão difícil. Às vezes você chega num hospital, você tem duas pessoas sofrendo a mesma doença, na mesma intensidade, mas um está passando por uma prova e outra por uma expiação. O que significa? Significa que os dois, embora estejam passando pelo mesmo tipo de transtorno, estão em momentos diferentes da evolução da existência espiritual, que é imortal. Ou quem está provando é porque já passou por esse tipo de prova e não suportou, não se resignou. Aí é o tema do que nós estamos estudando. Resignar-se é aceitar a vontade de Deus. Quer dizer, se eu estou passando por isso, não aceito, vem a revolta, a dor, a contrariedade, tudo que é negativo. Então a gente sofre duas vezes, o infortúnio, a doença, a casa que pegou fogo, e ao mesmo tempo a revolta que está dentro da gente, que não vai deixar por muitos anos a gente se harmonizar com a vida. E aí a gente volta numa outra existência, sofrido, para passar de novo pela mesma prova, com uma nova oportunidade que Deus nos concede, porque Ele compreende com certeza que toda aquela vida que nós não vencemos aquela prova, nós podemos ter vencido muitas outras, podemos ter tido muitos créditos a nosso favor, e não vencemos aquela ali. A consciência no espírito que evolui é pedir uma outra oportunidade. Pai, deixa eu tentar de novo. Então está lá no mesmo quarto do hospital, duas pessoas com a mesma doença, e o outro está sendo punido por um erro gravíssimo que cometeu, do qual ainda ou já se arrependeu e está ali aceitando como a expiação, como uma bênção de libertação, como início da sua transformação moral, ou porque não quer se arrepender e está sendo então levado a acordar a sua sensibilidade espiritual superior através da dor, lembrando sempre aquela velha máxima, né? Quem não vai pelo amor, vai pela dor, vai em busca de Deus, vai em busca da evolução. Então o Espiritismo é muito claro, e Allan Kardec ele torna cada vez mais claro, principalmente nessas instruções preliminares que eu chamo de instruções de Kardec. Aí então ele diz, é uma prova, uma expiação. Neste último caso, a natureza da expiação pode nos fazer conhecer a natureza da falta. Quando a gente apresentou aqui as cartas do além, durante alguns meses, espíritos contando como desencarnaram, muitos deles apresentaram detalhes interessantes. Esse dia nós publicamos na nossa página o caso dos 3 jovenzinhos que morreram afogados, e eles contam por que eles estavam ligados à guerra do Paraguai. Então, quer dizer, a natureza do nosso sofrimento está ligada ao tipo de crime que nós cometemos. Então nós afogávamos os soldados inimigos com o prazer de vê-los morrendo afogados, e estamos morrendo afogados, passando pela prova que vai mostrar, pela dificuldade, que é uma expiação, que vai mostrar o tipo de dívida que nós trazíamos, sofrendo porque nós fizemos um outro sofrer. Já estudamos aqui o caso, por exemplo, daqueles Ascânio e Lucas, que André Luiz nos apresenta no livro Ação e Reação, quando ele nos apresenta o caso dos 2
pilotos de avião da aeronáutica que despencam com um avião, e eles tinham no século XV, final do século XV, época de Joana d'Arc, empurrado 2 pessoas de cima daquelas torres, daqueles castelos, para poderem ficar com os cargos deles. E estavam lá caindo no avião, como que resgatando o gênero da morte deles, estava ligado ao gênero da dívida. Então Allan Kardec está nos dizendo, pode nos fazer conhecer a natureza da falta, o tipo de sofrimento que nós estamos passando. Eu me recordei de um caso de regressão de memória, na época que nós estudávamos em São Paulo, em que uma jovem, uma mulher, foi conduzida com uma artrite reumatoide violenta, onde ela já foi se travando, e ela ia ficando imobilizada, provavelmente paraplégica, tetraplégica, como acontecia antes de surgirem os tratamentos modernos. E ela procurou a terapia regressiva para tentar descobrir se isso ajudaria a aliviar alguma coisa. E o terapeuta que atendeu disse que não teria condições de saber, mas poderia tentar, porque tudo é possível quando você tem emoção ligada a uma dor, e para tentar ajudar. Então era uma mulher que ela era resignada, mas muito resignada, mas a doença era progressiva, ela ia piorar, e ela queria tentar parar essa evolução da doença. Os remédios daquela atualidade não consistiam. E eu me recordo que ela se apresentou à regressão, e ela espontaneamente viu uma jovem numa discussão de família se jogar embaixo de um trem. E a hora que ela está vendo a cena, sem que ninguém diga para ela que vai narrando sobre a ação da técnica da terapia, naquele estado de transe, vejo uma jovem se jogando embaixo do trem. Ela deu um grito, porque é um atendimento público, ela deu um grito, nós estávamos em vários médicos, psicólogos, e quem conduzia o caso, que era um americano, com tradutores simultâneos, pergunta a ela, que grito é esse? Ela falou, todas as minhas juntas doeram na hora que o trem passou por cima de mim. E começou a chorar, como se entendesse que aquilo que ela estava vivendo nesta existência era consequência de uma imprudência sua no passado, ter feito algo que nunca devia ter feito. E era uma pessoa muito resignada. Então provavelmente essa doença é o fim do seu sofrimento e da sua vivência em mundos de sofrimento, de mundos de expiação e de prova, mas ia ser doloroso. E ela era muito religiosa, saiu dali bastante agradecida, dizendo que queria refletir muito sobre aquilo. 6 anos depois, eu atendia na minha clínica, e eu recebi, olha, eu sou parente daquela que foi paciente lá dos estudos de vocês, e ela disse que não voltou mais às regressões, mas que ela é muito agradecida, ajudou a compreender tudo isso que ela passava. Então, a hora que ela compreende, vem a resignação, a hora que fortalece a conformação. Então, aí se submete aquilo com mais ternura a Deus, ao Criador, entendendo que Ele está conduzindo. E aí, quem aceita, vai entrar naquilo que Jesus fala. Sigam, né? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Aprenda comigo que sou manso, humilde de coração. Então Jesus disse, meu fardo é leve, mas é fardo. O dela era essa artrite reumatoide. Jesus foi a cruz, foram horas de açoites, dores. Então ele foi mostrar que dá para passar por uma dor insuportável, sem sofrer tão insuportavelmente, desde que haja esse ato de resignação, esse ato de submissão às leis divinas. Então daí Allan Kardec vai concluir, o bem é muitas vezes a consequência de um mal passageiro. Então aquela dor que a gente vai viver naquela existência, vai se ter as consequências, desde que a gente aceite, vai ser a libertação do nosso espírito. A gente acorda em luz no mundo espiritual um dia. O que não quer dizer também que possamos ser curados em vida, porque Deus entende que a gente não precisa mais sofrer, que a gente aprendeu o que precisava. Essa é a característica das leis de Deus. Deus não pune, diz o livro Céu e Inferno, Deus não pune a pessoa por tempo determinado, não importa se não melhorou ou se já tinha melhorado. Ele só vai permitir aquela dor até que o espírito não precise mais dela. Então ele pode perfeitamente curar a pessoa na metade do caminho daquele infortúnio, daquela dor, daquele sofrimento. Devemos, diz Allan Kardec,
nos submeter à vontade de Deus, suportar com coragem as aflições da vida, se queremos que elas nos sejam levadas em conta e que essas palavras do Cristo apliquem-se a nós. Bem-aventurados os que sofrem. Muito obrigado. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.